primeiro fator que eu anotei aqui, que nos impede de reconhecer a Jesus, de ver a Deus, ver a ação de Deus na nossa vida, em meio às dificuldades e aos problemas, é o medo. Repita isso comigo, o medo. O medo é esse fator que nos cega, que nos priva a visão de enxergar a manifestação de Deus na nossa vida. Olha que o verso 49 vai dizer, Marcos 6, quando eles o viram andando ao seu lado. Os discípulos estão no barco e Jesus está andando sobre as águas, no meio da tempestade. Quando eles o viram andando ao seu lado, gritaram de medo. Os mesmos discípulos que há poucas horas estavam com Jesus, multiplicando pães e peixes, conversando com Jesus, recebendo oração, recebendo ensinamento, agora olharam para Jesus e gritaram de medo, pensando que fosse um fantasma. Não é maluco isso? Como é que pode você conhecer alguém e quando você olha para essa pessoa, você simplesmente acha que é outra? Ou nesse caso, acha que é um fantasma, porque você tem como seus óculos, como sua lente para olhar para a vida, o medo. E gente, o medo tem essa peculiaridade de embaçar nossa visão, de nos cegar para a ação de Deus, para a manifestação de Deus na nossa vida. E é incrível como muita gente adota o medo como seu conselheiro para a vida. Ele vai sair de casa todos os dias, e eu quero te lembrar do que Mateus capítulo 6 diz. Jesus falou o seguinte: se os seus olhos forem bons, o que é que vai acontecer? Todo o teu corpo terá luz. Jesus está dizendo o seguinte: a maneira como você olha, como você enxerga a vida, os óculos que você escolhe para enxergar a vida, vai determinar como será a sua vida. E sabe, muitas pessoas, ao sair de casa todos os dias, pegam o óculos do medo e coloca, e fala: o que é que de ruim vai acontecer hoje? Às vezes pelas tempestades que já estão acontecendo, às vezes pelos problemas que já estão ocorrendo, e muitas vezes o livramento de Deus também é visto como um fantasma, um problema. A gente está tão acostumado a apanhar, a viver dramas, dificuldades na vida, em que a gente não consegue olhar para mais nada, a não ser com medo, com pavor e com dificuldade. E gente, escolher o medo como conselheiro para a vida é uma coisa terrível. Por quê? Porque você vai pautar todas as decisões da sua vida tendo o medo como fator determinante, influenciador na hora de você decidir. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que não se casa por conta do medo. Então, ela se priva de ter uma família, e se você for conversar com ela, é óbvio que o discurso pode ser outro, muitas vezes. A gente é craque em justificar e apresentar outras desculpas. Mas muitas vezes, a evidência maior é o medo. Medo do quê? Medo do casamento não dar certo, medo de eu não dar conta de sustentar a minha família. Mas é interessante que muita gente se casa por medo também. Medo de ficar sozinho. Primeira curva de rio que aparece no caminho, a pessoa vai lá e se enrosca. Você percebe como decisões diferentes podem ser tomadas, ou de casar, ou de não se casar, por causa do medo. Por causa do medo. Tem pessoas que não têm filho por conta do medo. Hoje em dia é muito comum, às vezes um casal vai lá e escolhe: não quero ter filho.
não quero ter filho e tal, e não sei o quê. Enfim, a gente vai ter um cachorrinho lá e menos gasto, não tem. Mas muita gente não tem filho, não é por causa disso, não. Medo, esse mundo e tal, os valores, e se meu filho for um bandido, e se isso, e se aquilo e tal. O que vai determinar se a pessoa vai ter um filho ou não é o medo dela. Mas eu já vi pessoas terem filho por medo também. Pode parecer uma loucura, o casamento estava chacoalhando, estava para acabar, a mulher escondidinha vai lá e para de tomar anticoncepcional, para segurar o homem que estava já com as malas arrumadas para sair de casa, diz, não, agora ele fica. Olha que coisa maluca, o medo é sempre o fator determinante na hora de escolher, e muita gente deixa de ver Deus, deixa de ver a ação de Deus na sua vida, justamente por conta disso. Por 4 vezes na Bíblia, você vai ver o seguinte versículo: o justo viverá pela fé. E nós precisamos tomar uma decisão, se a gente vai escolher viver pela fé, ou viver pelos óculos do medo. Gente, porque o medo sempre vai nos confundir. Quem aqui já, criança, às vezes, olhou, é um abajur, tinha uma toalha pendurada no abajur, você falou, meu Deus, é um fantasma. O medo nos confunde. O medo, ele é, gente, irracional. Irracional. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de insetos pequenos. Eu tenho um amigo, eu não sei se ele teve mesmo, ele disse que teve dengue há um tempo. Se ele vê um mosquito, cara, ele entra em pânico, simplesmente em pânico. O medo é irracional, a pessoa passa a ter medo de mosquito, passa a ter medo de coisas aleatórias na vida. Mas você vai ver que a maioria dos nossos medos, eles não sobrevivem a 2 minutos de reflexão. Eles são simplesmente irracionais. Tem um texto interessante, quando Eliseu estava com o seu moço, e a cidade foi cercada, e esse princípio da palavra está muito bem estabelecido. Olha o que 2 Reis, capítulo 6, dos versos 15 a 17, vão dizer, se você tiver com a Bíblia fácil aí, mas vai estar passando na tela aí para você ver. Olha só. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, olha só, os inimigos cercaram as cidades, um cerco do adversário, e olha a palavra do discípulo, né? O moço é o discípulo do profeta Eliseu. Ele diz o seguinte: ai, meu Senhor, que faremos? O que a gente vai fazer? A gente está perdido, a gente está encurralado, os adversários vão nos destroçar. Ele respondeu, palavras aqui do profeta Eliseu: não o que, gente? Não temas, não tenha medo. Ele continua, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O texto continua, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe o que, gente? Abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que coisa extraordinária. Eliseu estava vendo o que aquele moço não estava vendo. E por que aquele moço não estava vendo, gente? Por conta do medo. O temor o impedia de ver a ação de Deus. Existia o adversário? Existia o adversário. O inimigo estava ali, o inimigo estava ali. Mas o livramento de Deus também estava ali. Só que o medo deixa a gente cego para essas coisas.
deixa a gente cego, a gente começa a chamar Jesus de fantasma. A gente começa a só dar atenção para aquilo que o diabo está fazendo, quando na verdade o céu já enviou socorro para a nossa vida também. Então, hoje tome uma decisão de vencer o medo, de enfrentar o medo, de mandar esse sentimento nocivo embora. Eu disse esses dias aqui que o mesmo esforço que a gente tem para ter medo, a gente tem para ter fé. Tudo vai depender de para onde nós vamos direcionar esse sentimento, porque o medo, ele não é contrário à fé. O medo é uma fé no negativo, é uma fé na coisa ruim, é você acreditar, alguma coisa ruim vai acontecer. A fé não é a certeza das coisas que eu não estou vendo, o medo também, só que ela é o lado negativo, ele é o lado negativo dessa moeda. Então, quando Eliseu faz essa oração, Senhor, abre os olhos, mas antes ele diz para o cara, não tenha medo, e então o seu moço é capaz de enxergar o livramento de Deus que já está estabelecido. Eu sei que você tem lutas, eu sei que talvez você esteja passando por privações, eu sei que provavelmente você esteja enfrentando dificuldades, e tudo isso é uma realidade, mas eu quero dizer que é uma realidade também o favor, a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida. Se a enfermidade que talvez hoje você está enfrentando é real, eu quero dizer para você que é real também, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele continua curando. Você diga, pastor, é real, eu tenho uma necessidade econômica, é real, mas é real também que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Então, não deixa o medo te cegar para o que Deus já está realizando na sua vida. Ô gente, os nossos olhos não conseguem ver aqui, mas esse lugar aqui está cheio de anjo do Senhor. O Senhor está aqui. Ele disse, se vocês estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio de vocês. Mas tem gente que só está atento àquilo que o diabo está fazendo, né? Nossa, o inimigo se levantou, o inimigo pelejou, o inimigo não sei o que, o inimigo... É verdade, como eu disse quinta-feira no culto, quem estava aqui me ouviu dizer, ele só está fazendo o trabalho dele. Você não trabalha lá, vai no seu consultório, vai no seu salão de cabeleireiro, atender as pessoas, fazer suas vendas. Você trabalha, não trabalha? Pois é, o trabalho do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor.